Boa tarde, pessoal. Me chamo professor Hermes e estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de hoje, que vai falar um pouco sobre as demonstrações financeiras, tá? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o conceito de demonstração financeira, tá? Então, entenda o seguinte, gente, os dados que são coletados pela contabilidade são apresentados periodicamente aos interessados de maneira resumida e ordenada, formando assim os relatórios financeiros, que nós vamos chamar de relatórios contábeis, tá? Lembrem-se que os relatórios, eles são elaborados de acordo com a necessidade dos usuários da contabilidade, que são os credores externos e possíveis credores que nós iremos estudar quando finalizarmos o assunto e aprofundarmos no CPC 00, que é a parte da estrutura conceitual básica que vai servir de norte para que a gente elabore as demonstrações contábeis, ok? Então, está aqui um resuminho, uma figura que basicamente resume o que é uma demonstração contábil. É nada mais, nada menos, um relatório contábil é nada mais, nada menos que um documento que serve para alimentar os usuários da contabilidade. Os dados que são coletados pela contabilidade, eles são processados, tá? E dentro desse grande sistema de informação, os outputs, ou seja, as saídas de informação, são os relatórios contábeis que vão alimentar os usuários da contabilidade, ok? E aí, gente, vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre as principais demonstrações financeiras, tá? A primeira demonstração financeira que nós iremos estudar é o balanço patrimonial. O que vem a ser o balanço patrimonial? É a demonstração financeira que vai mostrar a estática patrimonial para a gente, ou seja, vai demonstrar a evolução do nosso patrimônio, tá? Então, todas as contas patrimoniais serão controladas nessa demonstração financeira, tá? Depois nós temos a demonstração do resultado. Essa demonstração do resultado, em alguns títulos, alguns livros, tá? Inclusive no material de apoio que eu postei para vocês dessa aula, está sendo chamada de demonstração do resultado do exercício, mas hoje se chama demonstração do resultado, ok? E aí, o que é que a demonstração do resultado mostra para a gente? Tá, essa demonstração, ela vai mostrar para a gente a principal resumo de contas, tá? Só que contas de resultado. E vai demonstrar para a gente o quê? As operações financeiras da empresa, ou seja, vai demonstrar para a gente quanto foi gerado de receita a operação gerou, ou seja, as receitas operacionais, quanto de receita não operacional foi gerado, quanto de despesa operacional a empresa incorreu durante este exercício que está sendo analisado. A gente tem também mais outra demonstração, que é a demonstração do lucro e prejuízo acumulado. É uma demonstração que mostra para a gente a evolução do nosso lucro e das contas relacionadas ao lucro, tá? Nós temos também o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. Essa demonstração mostra a evolução do nosso caixa operacional, do nosso caixa para investimento, ou do nosso caixa financeiro. Só que, nessa disciplina contabilidade básica que nós estamos estudando, não vamos estudar mais a fundo o DFC, nem muito menos a demonstração de lucros acumulados. Nós vamos estudar bem o balanço patrimonial e começar o estudo da demonstração de resultado. Além disso, existe a demonstração de valor adicionado, tá? Mas vale salientar que a demonstração de valor adicionado é uma demonstração obrigatória, mas apenas para um segmento empresarial, para um tipo de empresa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Gente, aqui como o título do nosso slide está falando, são as principais demonstrações financeiras. Existem outras demonstrações, por exemplo, como as notas explicativas. Por exemplo, como a DOAR, que é a demonstração de origens e aplicações de recurso, o próprio orçamento empresarial,
são exemplo de demonstrações financeiras. Só que eu estou falando das principais, ok? Então, existem outras demonstrações que não dá para a gente se aprofundar em todas, nem comentar todas, tá? E aí, algumas informações relevantes sobre as demonstrações financeiras. A primeira coisa, a gente tem que entender o tratamento dessas demonstrações. A gente tem que entender que esse tratamento ele pode modificar, ele varia de acordo com o tipo da constituição da sociedade empresarial. Ou seja, existem algumas constituições, mas aqui nós vamos focar nas duas principais, que são as sociedades anônimas e as sociedades por cota de responsabilidade limitada. Então, a gente vamos dar tratamentos para essas para as demonstrações, pensando nessas duas formas de constituição empresarial. Então, a primeira que a gente vai falar é a SA, ou seja, as sociedades anônimas, que também são chamadas de companhias, tá? Que tem uma característica que é o seu capital ser dividido em partes iguais, que serão chamadas de ações. E os seus proprietários, ou seja, serão chamados de acionistas. Na verdade, os proprietários das ações serão chamadas de acionistas. Vale lembrar que as sociedades, as entidades contábeis, ela tem personalidade jurídica distinta das pessoas físicas que as controlam dos seus acionistas, tá? Então, o que é que acontece? Estas sociedades anônimas, ela vai ter um tratamento diferente para as informações contábeis, para as demonstrações contábeis. Por exemplo, uma particularidade, por exemplo, das sociedades anônimas, tá? É que elas são divididas em sociedades anônimas de capital aberto e capital fechado. As sociedades anônimas de capital aberto são as sociedades que negociam suas ações em bolsas, ou seja, são empresas que têm algumas obrigações a mais do que, por exemplo, as sociedades anônimas de capital fechado, ok? Mas vamos se lembrar o seguinte, pá. As sociedades anônimas deverão publicar as suas demonstrações financeiras no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, que está editado no local onde a empresa se situa, ok? E todos os atos previstos na legislação societária são arquivados no registro de comércio, ou seja, na junta comercial, tá? E aí, o que é que acontece, gente? Então, as sociedades anônimas são obrigadas a publicar em jornais ou meios de grande circulação, tá? No caso das SAs de capital aberto, em dois. Por quê? Porque além do Diário Oficial da União, ela precisa publicar também em um jornal da região onde a empresa está inserida. Ok? Uma outra característica importante que a gente vai falar agora sobre as demonstrações contábeis é quando estivermos falando de sociedades por cota de responsabilidade limitada, tá? A diferença é que a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tá? Ela tem seu capital também dividido, só que não mais em ações, e sim em cotas. E os proprietários dessas cotas serão chamados de cotistas, ok? A grande diferença é que, geralmente, os cotistas, eles são em números bem menores, por exemplo, do que os acionistas, ok? E aí, a gente precisa entender que as sociedades por cota de responsabilidade limitada, elas não precisam divulgar, certo, os seus dados, tá, em jornais. Ela apenas precisa demonstrar as suas demonstrações financeiras para o imposto de renda, para atender a legislação, o Código Civil, como também os órgãos de previdência social. Já as SAs, além de ter que atender a Receita Federal, o INSS, ele precisa também atender
é essa determinação da publicação, ok? Então, as sociedades anônimas têm que publicar em jornal, as por cotas de responsabilidade limitada, não. Okay? Aí, mais algumas informações, gente. Fora isso, eu coloquei esse link aqui para que vocês, quem tiver curiosidade de conhecer os tipos de sociedades empresariais que existem no Brasil, vá lá e verifica, tá? Tem aqui alguns tipos de sociedade que você pode se aprofundar. Mas fiquem tranquilos que vocês vão estudar isso quando estiverem estudando a cadeira Direito da Empresa. Lá eles vão focar realmente em todos os tipos de sociedades, seja ela a sociedade empresarial ou até a sociedade não empresarial, ok? E tem algumas observações, voltando a falar das limitadas, as sociedades ou conjuntos de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social anterior, tá? O total de bens e direitos, ou seja, em seus ativos, um total superior a 240 milhões de reais, ou nesse exercício social teve uma receita bruta de 300 milhões de reais, elas vão ser consideradas sociedades de grande porte. E aí, a essas sociedades vai se aplicar, tá? As mesmas regras das empresas que são constituídas por SA, ok? A lei que é utilizada para SA vai ser utilizada também para estas grandes limitadas, tá? Uma outra alteração que existiu é que as companhias fechadas que tenham patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais na data que for publicado o balanço, não serão obrigadas a publicar a demonstração de fluxo de caixa. Bem, gente, enfim, tem várias informações relevantes, por exemplo, sobre isso. Por exemplo, a DVA, a demonstração de valor adicionado, ela só quem precisa publicar são as sociedades anônimas cujo capital seja aberto. As sociedades anônimas de capital fechado não precisam, tá? E aí, isso a gente, quando for estudar cada uma dessas demonstrações, a gente vai poder se aprofundar melhor, tá? Mas agora, gente, eu só quero que a gente entenda a relação básica entre os relatórios contábeis obrigatórios e não obrigatórios, e os relatórios contábeis que devem ser publicados e quem não deve publicar, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem que pensar quais são os relatórios contábeis que são obrigados por lei. Obrigatórios por lei. Tá? A gente tem aí o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de valor adicionado, a demonstração de mutação líquido, tá? Mas lembrem-se, depende da constituição da empresa, ok? Então, vão ter, por exemplo, se a gente for aqui para uma sociedade limitada, que não é, tá? Uma sociedade limitada, por exemplo, ela não é obrigada a uma grande limitada, ela não é obrigada a publicar no jornal. Mas se ela for caracterizada como grande limitada, ela tem que publicar o balanço, a DRE, a demonstração de lucros e prejuízos e a demonstração de fluxo de caixa. Se a empresa for empresa por cota de responsabilidade limitada, mesmo assim ela for de média, pequena ou microempresa, ela só precisa publicar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. De toda forma, vai estar lá no material em anexo um mapazinho onde eu vou estar colocando os relatórios contábeis, quem são obrigados por lei a fazer, quais são os relatórios obrigatórios e quais são os não obrigatórios, tá? Para todas as empresas, tá? Então, mas vamos seguir essa regrinha aqui, ó. Veja, sociedades anônimas e grandes limitadas, ela tem que fazer os relatórios contábeis obrigatórios. O que vai divergir entre elas é quais são os obrigatórios para o tipo de sociedade anônima e para o tipo de grande limitada. E ela precisa publicar em jornais
ela precisa entregar essas informações para os órgãos responsáveis pelo imposto de renda e pela Previdência Social. Vale lembrar, as grandes limitadas não precisam publicar em jornais. E aí nós temos as pequenas e médias, limitadas. Essas também têm relatórios contábeis obrigatórios para imposto de renda e previdência social e atender às determinações vigentes no Código Civil. Essas informações vai estar no quadro que eu vou colocar lá nas atividades, lá nos anexos do nosso portal, tá? Então, outro tópico para a gente entender é sobre o período de apresentação da demonstração financeira. E aí tem algumas informações que é importante a gente recordar. Primeiro, o exercício social. Quem não se lembra, o exercício social é um período de 12 meses, tá? E aí, o que é que acontece em relação a esse exercício social, gente? A contabilidade, ela não existe em nenhum local na contabilidade que obrigue que esse exercício social se inicie em janeiro e finalize em dezembro. Porém, para fins de apuração de resultado do exercício, a Receita Federal orienta que o exercício social a seguir para as demonstrações que serão entregues para a Receita Federal sigam o ano civil, ou seja, exercício social iniciando em janeiro e finalizando em dezembro. E aí, desta forma, a contabilidade acaba seguindo esta regrinha do exercício social de janeiro a dezembro. Para quê? Para não ter que fazer duas contabilidades, uma para a Receita Federal e outra para atender os princípios contábeis geralmente aceitos, tá? Então, é importante a gente entender que existem esses períodos, ou seja, os relatórios contábeis têm que constar o exercício social. Então, se eu estou fechando o relatório contábil, as demonstrações contábeis de 2019, vai estar lá o exercício social oriundo do ano de 2019. E aí, como a gente faz a contabilidade com o intuito de atender também a Receita Federal, então a gente já entende que o exercício social de 2019 iniciou em 1º de janeiro e finalizou em 31 de dezembro, tá? Existem também, gente, algumas exceções, tá? A gente precisa apresentar as demonstrações ao término de cada exercício social. A gente termina o exercício social no dia 31/12, tá? E aí a gente tem um período até o final de março para publicar essas demonstrações. E quais são as exceções? As empresas, as sociedades anônimas de capital aberto, elas publicam 2 vezes por ano, tá? Essas demonstrações. Mas a grande maioria das empresas só precisam publicar uma única vez, tá? Essa publicação, essa demonstração só tem que ser elaborada com periodicidade de 1 vez por ano, tá? Isso para atender às exigências legais. E aí, existe o seguinte, gente, para atender às necessidades da empresa, muitas vezes a gente acaba fazendo essas demonstrações financeiras com periodicidades menores do que anual, quinzenais, mensais, tá? Então, depende da necessidade da empresa. Mas eu volto a dizer, eu estou tratando aqui de demonstrações obrigatórias versus o prazo de publicação. E hoje, gente, com o advento da tecnologia da informação, desses softwares integrados, eu consigo ter essas informações quase que instantaneamente, ok? E aí é só entrar no sistema e fazer esta consulta que você vai ter essas informações, tá? E aí, gente, para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero falar só quais são os requisitos legais para publicação, ou seja, quais são os dados fundamentais que toda demonstração contábil financeira tem que ter, tá? A primeira é o nome da empresa, para que a gente entenda em qual empresa nós estamos demonstrando as informações. A segunda eu preciso saber qual a demonstração eu estou vendo. Qual é a demonstração? Essa demonstração é um balanço patrimonial? É uma demonstração de resultado? É um DMPL? É um DL, uma demonstração de mutação do patrimônio líquido? É uma DLPA, uma demonstração
do lucro e prejuízos acumulados? Não sei. Para isso, eu preciso, obrigatoriamente, na minha demonstração, existir o título da demonstração. A data do exercício social, ou seja, quando, de que período esta demonstração está representando. E aí, uma grande observação: toda a demonstração contábil, ela precisa informar para o usuário quais foram os valores do exercício social anterior, para que ele possa fazer uma característica fundamental do relatório contábil, que é a comparabilidade. Ele tem que ter acesso aos valores dessa mesma conta que aconteceram no exercício social anterior, no mesmo período, tá? Uma outra observação que é importante é que a gente tem que entender que a demonstração sempre tem que ser publicada o valor do exercício social atual primeiro e o anterior logo em seguida, para que a gente possa comparar. E, por fim, podendo ser eliminado 3 últimos dígitos, ou seja, as 3 últimas casas decimais. Por que a gente precisa fazer isso? Porque existem empresas cujos valores que ela negocia, o valor do patrimônio é muito alto. Isso, trabalhando em milhões, em bilhões de reais, acaba complicando para quê? Para publicar. Pense que publicar no diário oficial ou em um jornal não é barato. Então, quanto maior for o tamanho da demonstração, mais caro vai ser para disseminar e divulgar essa informação. Então, normalmente, a gente usa máscaras e transforma essa demonstração, exclui os últimos 3 números. Vale salientar que os centavos já estão excluídos por determinação da Receita Federal. Então, eu não preciso considerar nas demonstrações os centavos. E agora, eu posso eliminar os milhares de reais da minha demonstração. Desde que, na própria demonstração, esteja expressa que os números apresentados estão expressos em milhares de reais, milhões de reais, de acordo com o tamanho da máscara que você está colocando, tá? E aqui eu vou colocar um exemplozinho de uma demonstração que eu rapidamente consegui baixar da internet. É a do Renner, mas não é das lojas Renner, é uma demonstração que eu achei de um banco aí, chamado Banco Renner de Participação. E também não é uma demonstração oficial, é uma demonstração livre que circula na internet, mas de um período atípico, tá? E aí, mas está lá mostrando isso para vocês. Então, tá aqui, ó, a demonstração. Ok? Eu colei ela aqui em cima. E aí vamos olhar, observar as características, os dados fundamentais aparecendo. O primeiro dado, quem não se lembra, é o nome da empresa. Está aqui, ó, o Banco Renner. O segundo dado, a demonstração. Qual é o documento que eu estou analisando? Terceiro dado, o período. Tá? Ele está mostrando os dados de um período que foi extraído em 2018 e 2017, só que só em 30 de junho, ou seja, não é uma demonstração oficial, tá? Tá aqui o período. Outra informação que deve existir sempre a comparabilidade, ou seja, no balanço tá aqui os dados extraídos em 2018 e exatamente ao lado os dados de 2017. Vale lembrar, como estamos falando no final de 30 de junho, aqui também os dados foram extraídos no final de 30 de junho de 2017. E, por fim, a máscara que foi dada. Observe que ele está dizendo aqui, valores expressos em reais, 1.000, ou seja, milhares. Então, estamos falando aqui de 8. Aqui não é 815.565 reais, porque foi cortado os milhares. Então, aqui estamos falando de 815.565.000 reais. Por quê? Porque o valor é expresso em 1.000 reais, ok? Então, cuidado com isso, tá? Só para lembrar, tá aqui os dados que a gente teve lá no slide anterior, 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, os dados fundamentais, nome da empresa, nome da demonstração,
período que foi publicada a demonstração, a comparabilidade da demonstração do período atual e do período anterior do ano, e os valores mascarados, ou seja, expressos em R$ 1.000, tá? Então, nesse momento, gente, eu estou aqui finalizando a apresentação, tá? Gostaria de agradecer a audiência de vocês e desejar a vocês bons estudos. Não esqueçam de pegar todos os documentos que eu utilizei nessa aula lá no portal do aluno. Além disso, não esqueçam de fazer a atividade avaliativa que está lá na nossa sala de aula no Google Classroom, tá? Muito obrigado pela paciência e pela audiência e até a nossa próxima aula.